Olá! Existe uma questão a respeito da vida de Jesus que incomoda várias igrejas protestantes, que é a questão do consumo de vinho por parte de Jesus. Não incomoda todas as igrejas protestantes e também não incomoda em absoluto a Igreja Católica, porém, o falso moralismo ao estilo farisaico, somado à falta de conhecimento, tem incomodado certas igrejas a aceitar que Jesus tomava vinho alcoólico, obviamente. E me refiro à falta de conhecimento com relação à produção do vinho, à falta de conhecimento com relação à própria cultura judaica e à falta de conhecimento das próprias Escrituras. Essas igrejas, a fim de formatar Jesus em concordância com as opções morais da igreja, chegam a afirmar que o vinho que Jesus tomava não continha álcool. Ao que parece, só o vinho de Jesus que não continha álcool, porque o vinho de Noé, o vinho de Sansão, o vinho que Paulo orienta a Timóteo a misturar com água e o vinho que se fala em cantares, em salmos e provérbios, sem dúvida nenhuma é tudo vinho alcoólico. Eu sou escritor do livro Desmistificando o Vinho e afirmo a você que todo suco de fruta vira vinho. Entenda-se que o suco da fruta contém açúcar da fruta, ou seja, frutose. Essa frutose, ao entrar em contato com o oxigênio do ar e somado às leveduras presentes na própria casca da fruta, iniciam a reação bioquímica chamada fermentação. A fermentação é a transformação da frutose, o açúcar da fruta, em álcool, calor e gás carbônico. Dizem eles, mas o vinho que Jesus tomava era o suco recém-tirado da uva, que ainda não tinha começado o seu processo de fermentação. Então vamos lá, vou colocar 7 considerações. Primeira, Jesus era e é judeu e comia e bebia alimentos kosher. O judeu não tomava suco recém-tirado, é indigesto. O judeu, quando fazia suco de uva, era exclusivamente para produção de vinho. Segundo, quanto mais alto o Brix, ou seja, quanto mais alto o teor de frutose, mais rápido começa a fermentação. Para se ter uma ideia, no Chile, por exemplo, muitas famílias produzem domesticamente uma bebida comemorativa chamada chicha. Eles compram uva, principalmente a moscatel, as espremem, as filtram no final de uma tarde, uma noite, a fim de que no dia seguinte, na hora do almoço, possam se deleitar com um suco adocicado e levemente alcoólico e frisante. Na verdade, eles consomem a bebida enquanto a fermentação já está acontecendo. E é fato que ao ingerir a bebida, quando ela encontra um ambiente mais quente, refiro-me ao estômago, a temperatura interna, a fermentação se intensifica. Por isso mesmo, é uma bebida traiçoeira, porque por ser doce disfarça o teor alcoólico inicial e por encontrar um ambiente com temperatura mais alta, a sua fermentação se acelera, ou seja, a produção do álcool se acelera dentro do organismo. Ou seja, a fermentação sempre foi natural e espontânea, e até os tempos de Jesus, inevitável. Terceira, aqueles que falam que era só suco de uva, é necessário esclarecer que essa modinha do suco de frutas é coisa da virada do século passado, coisa dos anos de 1900, um pouco antes. Antes disso, não existia o costume de se consumir suco de frutas. Da mesma forma que hoje, por exemplo, não temos o costume de fazer churrasco de frutas. Quem sabe na virada do próximo século, essa modinha pode pegar. Vai nessa direção, eu acho até. Antes disso, só se consumia laranja, ou uva, ou melancia, in natura, e não o seu suco. Não havia a cultura do desperdício, porque quando fazemos suco de fruta, jogamos fora o bagaço, que é alimento. A civilização humana nunca foi tão rica quanto hoje. Não existia o luxo de jogar fora o bagaço e não havia geladeira para conservar a fruta sem a casca. Ou seja, antes de 1900, ninguém entrava no restaurante e pedia um suco de laranja. Ou seja, na época de Cristo, as frutas eram consumidas in natura e nem passava na cabeça deles fazer suco de alguma fruta. Quarto, só existe uma forma de produzir suco de fruta sem álcool e é por meio da pasteurização. Processo inventado por Louis Pasteur lá pelos anos de 1850. Aliás, ele chegou a essa descoberta justamente porque o governo francês lhe financiou uma pesquisa para descobrir uma forma para que os vinhos não estourassem as garrafas. Ora, os vinhos estouravam as garrafas porque a fermentação não havia terminado e essa reação bioquímica
ainda continuava a produzir gás carbônico dentro da garrafa. Claro, a tecnologia depois melhorou a qualidade do próprio vidro, a ponto de hoje conseguirmos produzir uma fermentação dentro da garrafa, sem ela estourar. Daí que temos os espumantes. Quinta, só existe uma forma de fazer vinho sem álcool. Não digo suco de uva sem álcool, como acabamos de ver. Estou falando de fazer vinho mesmo sem álcool, que é por meio de processos industriais de nanofiltragem e centrífuga evaporadora. Ambos processos foram registrados somente na década de 1980. Ou seja, tanto na produção de suco de uva neutro e infermentável, quanto a produção de vinho sem álcool, são processos extremamente recentes. Sexta, uma boa parte dos cristãos, no fundo do coração, não acreditam 100% nas declarações de Jesus registradas na Bíblia. E é isso mesmo. Isto porque algumas declarações de Jesus, de forma indireta, são confrontadas com conclusões erradas. Por exemplo, alguns cristãos pensam coisas como: Jesus disse do templo que não sobraria pedra sobre pedra, porém, não é para ser levado tão à risca, porque lá está o Muro das Lamentações, prova de que parte da construção ficou em pé. Grande engano! Esclareço que o muro não é muro propriamente dito, mas sim um muro de arrimo, muro de sustentação, que sustentava um nivelamento de terra que permitia a expansão da área externa do templo, do seu jardim. E, de fato, na superfície do templo não ficou mesmo pedra sobre pedra. E até as próprias pedras, que eram o chão do templo, foram removidas pelos soldados romanos, porque o templo foi incendiado. E muita da decoração do templo era de ouro. Esse ouro, com o calor do incêndio, se derreteu e foi se infiltrar nos vãos das pedras do chão, de modo que as pedras do solo foram removidas pelos soldados na intenção de achar ouro. Então, de fato, a profecia de Jesus se cumpriu integralmente. Outro exemplo, muitos cristãos também não acreditam 100% nas declarações de Jesus por conta de que ele disse que, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no fundo do mar, assim também ele estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. E como todos nós sabemos, de sexta para domingo de manhã fica faltando uma noite. Porém, quem está errado? Jesus na sua profecia ou os cálculos forçados dos homens que elaboram as doutrinas cristãs? O fato que uma leitura mais atenta já nos esclarece que a cronologia sustentada pela maioria das igrejas cristãs não é correta. Outros cristãos ainda, no fundo dos corações, acham que as profecias de Jesus não são totalmente confiáveis porque ele disse que no final dos tempos haveria guerras, fome e terremotos. E tudo isso nós temos no presente, mas o mundo ainda não acabou. Só que a Escritura revela que Jesus disse justamente que haveria fome, haveria guerras, haveria terremotos, mas ainda não seria o fim. Ou seja, se o final dos tempos chegar agora, enquanto temos guerras, terremotos e fomes, é aí que a profecia realmente não se cumpre. E existem outras passagens bíblicas, que eu não vou tratar nesse vídeo, que por pura falta de conhecimento, os cristãos acabam não levando totalmente a sério as declarações de Jesus. Por que eu estou tocando nesta tecla com tanta insistência? Porque em Lucas 7,33, Jesus declara de forma inequívoca: pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, o próprio Jesus declarou que ele bebia sim vinho, e classificando o vinho como uma bebida que João Batista não se permitia, ou seja, uma bebida alcoólica, como de fato era todo vinho produzido na época. Este único argumento deveria dar fim a esta discussão, só que a confissão de Jesus não é levada a sério. Sétimo, alguns líderes religiosos dos nossos dias, muito mal intencionados, dizem que na Santa Ceia Jesus não tomou vinho porque o vinho é bebida fermentada e havia proibição de alimento fermentado na véspera da Páscoa. Bem, esses líderes contam com a inocência dos seus rebanhos. O fato é que não há nenhuma restrição registrada na Bíblia para não tomar vinho por causa dele ser um produto fermentado. Porque só existia um único tipo de vinho, que era o vinho alcoólico, que era e continua sendo alimento kosher. E é kosher porque é um alimento que se conserva.
porque o álcool é agente conservante. Interessante notar que, assim como o mosto, depois que passa pelo conturbado processo de fermentação, se transforma em uma bebida longeva, assim também o ser humano, quando passa pelo conturbado processo de conversão, ganha a vida eterna. E neste caso, o álcool é o agente que perpetua o vinho, assim como o Santo Espírito de Deus é o agente que perpetua o ser humano. Nisto vemos um paralelo poético entre o vinho e o Santo Espírito de Deus. Na verdade, os judeus e a humanidade inteira só vieram a tomar conhecimento que o vinho era produto originário por uma fermentação, e assim também o queijo e a coalhada, com as descobertas de Louis Pasteur, em 1860. E na época de Jesus, a única distinção que se fazia entre os vinhos era se o vinho era novo ou era velho, como quando Jesus declara que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Ou seja, era de conhecimento geral que o vinho novo fazia inchar os odres a ponto de explodirem, mas ninguém entendia que esse fenômeno tinha alguma semelhança bioquímica com o fenômeno da fermentação do pão. Ou seja, a explicação desses líderes religiosos, apesar de fazer certo sentido, é completamente anacrônica e, por isso, inaplicável. Posto tudo isso, por que eu achei pertinente estar falando sobre esse assunto? Por causa das consequências de se entender errado a questão envolvendo o consumo de vinho por Jesus. Numa fila de supermercado, estava eu com 2 garrafas de vinho no cesto. Atrás de mim, um menino de aproximadamente 5 anos apontou para os meus vinhos olhando para o avô. Então o avô lhe disse num tom de reprovação: "Isso aí é pecado." Repare bem, se isso é pecado e Jesus tomou vinho, ou pelo menos aprovou o seu consumo quando transformou água em vinho, então Jesus pecou. E, consequentemente, se Jesus pecou, então o seu sangue não tem valor salvífico. Por isso que eu te falo, por tudo o que acabei de expor, deixe de pensar que Jesus não consumia vinho alcoólico. O pecado não está nos alimentos, não está no vinho, não está na faca. O pecado nem mesmo está numa arma de fogo, nem numa bomba atômica. O pecado está no mau uso que o homem faz das coisas. E sabe por quê? Porque o pecado não está nas coisas, o pecado está no homem. Até a próxima!